Ai, ai, vamos falar de mais um filme, Relatos do Mundo. Esse filme, como que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte: é como se a gente pudesse ver também novamente. Eu gosto muito de filmes de época que retratam épocas passadas, porque faz a gente ter um pouquinho, mas um pouquinho de noção de como as coisas eram. E nessa época, né, como se o filme ele retratasse os Estados Unidos, pelo menos naquela época do Faroeste, né, um pouco mais avançado, mas ainda bem naquela época em que a escravidão estava começando, né, a ser, digamos assim, é como se o mundo estivesse começando a ser civilizado um pouquinho, um pouquinho. Então tinha muitas coisas relacionadas a índios, as tribos, né, as questões sociais, muitas crianças que muitas vezes foram adotadas, inclusive por tribos ou porque os pais tiverem conflitos. Então tem muita história no mundo, muitas histórias no mundo. E este filme, ele relata exatamente sobre isso, tanto que o título é Relatos do Mundo. Só que aí tem spoiler, né? Paciência, eu tô falando sobre o filme. Quem não quiser, no caso, ter spoiler, eu acho que é melhor sair agora, tá? Mas o que eu acho legal do filme, que eu não sabia que existia esse tipo de profissão, mas dá para a gente imaginar como que as pessoas tinham acesso à informação. Então existiam pessoas que, no caso, é este exemplo do filme, que é interpretado pelo Tom Hanks, que era o mensageiro de notícias. Ele viajava cidades levando jornais e ele fazia uma palestra e lia trechos dos jornais para que as pessoas pudessem ter aquelas informações. Então, muitas vezes a informação ela demorava um tempão para chegar e ela pairava ali naquela região por um tempo, porque até a informação voltar, uma nova informação, muitas coisas aconteceram. Então você percebe o quanto a informação era valiosa, as pessoas pagavam para ouvi-lo, né? E não é só pela informação, porque a informação, uma vez que você fala para uma única pessoa, essa pessoa pode replicar, mas é pelo fato de como aquela informação era contada. Então, como ela é contada, ela faz toda a diferença. Então, quando a gente olha isso para a nossa vida, para os negócios, a gente sabe o quanto a comunicação é valiosa, porque a informação ela pode transformar, ela pode influenciar a decisão de uma pessoa, para o bem ou para o mal, né? Então, tudo depende da intenção e da entonação que você coloca. Então, essa questão da comunicação, ela é muito trabalhada no filme, numa época em que as coisas eram bem arcaicas. Então, você percebe o conhecimento das pessoas da natureza, dos animais. Era uma conexão muito maior com o meio, né? Até porque você não tinha distrações, você tinha que sobreviver. E é uma época que sobrevivência realmente o bicho pegava, né? Então tinha conflitos muito sangrentos, conflitos muito violentos, né? Então o filme ele mostra esse contexto. E essa garotinha, ela apareceu numa situação em que ele se viu, tipo, o que que eu faço, né? O que que eu faço agora? E aí eu fico imaginando que é a mesma situações hoje quando a gente encontra animais abandonados. Então você se depara com uma situação, por exemplo, eu tenho três doguinhos e todos adotados. E muitas vezes, infelizmente, eu ainda encontro algumas situações que eu falo, putz, se eu tivesse espaço, se eu tivesse isso, não tem como adotar, né? Então, assim, a gente quer ajudar, mas tem um limite. Então, precisaria que mais pessoas fizessem também para não ficar, às vezes, sobrecarregando uma única pessoa. Então, imagine você se deparar com uma criança, né, perdida, uma criança tá ali, tô aqui, e aí, né? E sabendo como o mundo é, sabendo dos desafios
E ainda bem que caiu nas mãos, né, especificamente dele. E aí é onde começa a jornada. O que que eu faço? O que é ensinar, né? O que que é cuidar de alguém? Também eu acho que é um filme que retrata muito essa questão do amor que nasce pelas coisas que não vêm de nós. Então, muitas vezes, as pessoas, não vou generalizar, né? Mas é o seguinte, às vezes a gente ama aquilo que é nosso, aquilo que saiu de você. Então, é o seu filho que saiu de você, ou coisas que foram feitas por você. Mas a gente esquece que nós somos sociais. E do mesmo jeito que a gente pode amar, a gente também pode odiar aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Então, não necessariamente tem a ver com a posse de algo, mas o sentimento em si por qualquer coisa. Então, eu posso aprender a amar aquilo que não saiu de mim ou aquilo que não é feito por mim, e eu posso aprender a amar aquilo que está no mundo simplesmente pela existência. E eu acho que é um filme que ele retrata bem isso, porque quando a pessoa tem um bom coração, ela vê o amor em tudo. E aí ela começa um processo de purificação, vamos colocar dessa forma. E que é exatamente isso que o filme mostra, né? Então, quando a pessoa trabalha com amor, quando a pessoa se entrega para aquilo que ele faz, ele se depara com desafios e ele acaba descobrindo o amor fraterno, né? Que é simplesmente doação de si. Então, é um filme que de 0 a 10, eu dou 7. Dou nota 7. Então, fica a dica. Relatos do Mundo, que lembra muito a questão também do storytelling, né? De contar história. E é uma habilidade, né, gente? Eu tô aqui falando sobre algo, mas às vezes você tá ouvindo, pode estar redundante, pode estar maçante. Comunicação realmente é um desafio. Comunicação é um dom. E tem que unir várias coisas, né? Eu não estou seguindo um roteiro, estou falando de coração, né? De pensamento. E mas é um dom. Comunicação é um dom que precisa ser lapidado. Quem tem, provavelmente alcança bastante seus objetivos. Quem não tem, precisa se virar nos 30, né? Mas eu gostei do filme, eu acho que é um filme interessante. Porém, no meu ponto de vista, eu acho que ele poderia ser explorado mais alguns pontos. Ele talvez tenha ficado um pouquinho redundante em alguns cenários, mas a fotografia é maravilhosa, a intenção da mensagem é maravilhosa. Eu só exploraria, se eu fosse a diretora, brincadeiras à parte, né? Eu acho que poderia ser trabalhado mais algumas questões, mas fica a dica.